Quem é o Deus de Gabriel Monteiro? Segundo o vídeo dele que eu acabei de assistir, intitulado Por que eu saí da igreja, me arrependi, eu fiquei imensamente triste pelo fato do Gabriel Monteiro ter essa visão de Deus, ter essa concepção de Deus. Mas eu não quero aqui nesse vídeo me vestir de teólogo e trazer para você um grande texto para refutar o vídeo do Gabriel Monteiro. Mas eu acho muito importante falar disso com você. A respeito de como as pessoas têm apresentado esse Deus Todo-Poderoso a você. Eu sou o Vagnão e eu gostaria de compartilhar algo muito importante com você. Põe as galinhas pra... Espanta... Davi! Espanta as galinhas pra lá, tô gravando. Uma falta de respeito terrível aqui. Pessoal, eu acompanho o Gabriel Monteiro há um tempo, eu acho muito legal os conteúdos que ele faz. Eu acho muito legal quando ele pega as pessoas quando ele pega a hipocrisia das pessoas, quando ele mostra essa hipocrisia. É um trabalho assim muito importante. Eu até aconselho você a assistir os vídeos dele. Só que nesse vídeo que ele fala de Deus, eu lamento muito por hoje o Gabriel ter essa cabeça de colocar em xeque a bondade de Deus. E tudo isso parte de como Deus é apresentado para você. Eu tive um amigo que logo que ele se converteu, logo que ele encontrou com Cristo, ele se deparou com a religião. E a religião fez com que ele se tornasse um alguém que não era ele, muito menos o que Deus tinha para ele. Ele chegou ao ponto de falar assim: Vagnão, eu não consigo dormir de bermuda, sem nenhum cobertor ou um lençol por cima, porque a minha irmã está comigo no quarto. Eu falei, mas peraí, meu amigo, você toma banho, cara, você fica peladão dentro do banheiro, Deus não está te vendo pelado, não? Quê? Eu falei, cara, Deus contempla o teu coração, Ele sabe de você muito mais do que você imagina, Ele já sabia o teu nome antes de você nascer. Então por que você aceita que construa-se uma imagem de Deus como um Deus que está bravo se você estiver dormindo de cueca? Eu falei, irmão, isso é uma coisa inconcebível. O que colocou isso em você não foi Deus e não é plano de Deus em propósito, é a religião. A religião. É ela que molda a forma com que você vai ver Deus. E por causa desse filtro chamado religião, muitas pessoas têm recebido uma imagem de Deus totalmente distorcida. E eu acredito que isso aconteceu com Gabriel Monteiro. No vídeo, o Gabriel diz que ele nasceu em berço cristão. E nessa caminhada da vida eu conheci muitas pessoas que nasceram num lar cristão, mas que nunca conheceram a Deus. Mas tiveram um contato com o Deus da religião, o Deus no qual foi apresentado a elas. E isso é muito perigoso. No vídeo, o Gabriel diz que ele tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas em dado momento ele teve um problema muscular e perdeu a carreira de jogador, teve que desistir da carreira de jogador por conta de uma enfermidade na sua perna. E ele atribui isso a uma injustiça. Puxa, Deus foi injusto comigo. Isso não foi algo honesto comigo da parte de Deus. Será que ele não devia ter poupado a minha perna para que eu vivesse o meu sonho de ser um jogador de futebol? Eu imagino que para o Gabriel entender isso um dia, ele precisa ser pai. Ele precisa ter filhos, para que ele entenda que nem tudo aquilo que um filho quer vai ser bom para ele. Ele precisa entender que muitas vezes o fazer a vontade dos filhos, ou todas as vontades dos seus filhos, podem sim destruir a vida dos mesmos. Ou seja, Deus é pai e pai bondoso. E Ele sabe o que é bom para mim, sabe o que é bom para você. E cabe a nós entender, compreender, sermos maduros e saber que situações adversas, lutas, guerras, muitas vezes são formas de Deus manifestar um livramento em nossas vidas. Por mais que algo que aconteceu com você te revolte ao ponto de você ficar chateado com Deus, ficar inconformado, por mais que isso aconteça, mantenha o teu coração tranquilo, confiante em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você. Por muitas e muitas vezes eu tive que repreender meus filhos.
para evitar que eles entrassem em um caminho sem volta, um caminho de destruição. Por isso que a vida não é constituída tão somente de momentos bons ou justos, mas sim de momentos em que Deus decide o que é melhor para você. E isso me faz lembrar a história de Moisés. Quando bebê ainda, ele foi colocado numa cesta por sua mãe, em um momento de perseguição, porque o seu filho corria risco de vida, e ela coloca essa cesta com seu filho no rio Nilo e deixa que o rio leve a criança. Aparentemente uma situação muito ruim, uma situação de morte, porque se o cesto vira, o bebê morre afogado. A mãe dele teve que confiar tão somente em Deus de que aquilo era a única forma de livrar o seu filho da morte, mas Deus usou daquela situação para salvar a vida de Moisés. Aparentemente algo que ninguém entende, mas que havia um grande plano de Deus por detrás disso. E é por isso que coisas boas e coisas ruins acontecem com a gente. Mal sabemos o que Deus está preparando no final da história. Uma outra coisa que o Gabriel fala é a respeito do pecado, da herança do pecado. Por que eu tenho que pagar? Porque Adão e Eva erraram lá no início da criação e eu tenho que pagar hoje? E é aí que existe algo crucial que eu e você temos que entender. Não adianta você errar, você tomar suas decisões erradas e achar que a culpa disso é de Adão e Eva. Cara, tá vendo? Hoje eu colho consequências do pecado, por quê? Porque Eva foi lá e errou, né? Mas espera aí, cara. Quando você vai pecar, quando você vai fazer algo errado, quem decidiu isso? Foi Eva, foi Adão ou é você? A questão não é o pecado que eu herdei, mas a escolha que eu fiz. Nós somos os únicos seres dessa terra, os únicos que têm o poder de decidir entre o bem e o mal. E é isso que nos difere da criação de Deus. A nossa capacidade de entender, de compreender e de decidir. Não fica botando a culpa em Adão e Eva, porque o mesmo que eles fizeram lá atrás, você faz hoje. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Entenda uma coisa, o único ser humano que passou por essa terra e não errou em nada foi Jesus. Porque o resto, porque todos pecaram. Porque para você ter o livre-arbítrio, você precisa ter duas opções. Se você tiver uma única opção, não é livre-arbítrio. Já se torna uma prisão. Imagine esse mundo em que todos escolhem somente o bem. Seria uma nação de robôs. E o que nos diferencia de tudo isso é a opção em escolher entre o bem e o mal. E todas as vezes que por decisão própria eu escolho fazer o bem, eu deixo de fazer o mal e faço o bem, eu estou escolhendo a Deus de uma forma consciente. Não por um instinto, mas por amor. Ainda que minha carne incline e deseja o mal, eu escolho o bem. E esse é o diferencial que Deus procura em mim e em você. E que fique bem claro que eu não estou aqui para defender Deus. Eu não sou advogado de Deus, Ele não precisa disso. Eu estou aqui para compartilhar com você a respeito do que é a minha visão a respeito de Deus. Depois das muitas situações que eu vivi em minha vida, tanto situações boas como as ruins, e que hoje me fizeram chegar a esse ponto, que me fizeram pensar assim. Mas é muito injusto colocar tudo que é ruim, todas as mazelas da humanidade na conta de Deus. Ah, Deus, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que as mortes? Por que... Tudo que acontece no mundo hoje é fruto das nossas decisões. Tudo que acontece no mundo hoje é fruto do homem que escolheu o mal. E enquanto houverem homens que decidem pelo mal, Deus não poderá intervir. Porque Ele deu para mim e para você o livre arbítrio, o poder de escolha. Mas é muito mais fácil nos dias de hoje jogar a culpa em Deus do que assumir que nós somos miseráveis, do que reconhecer a nossa miséria diante desse Deus tão bondoso e tão maravilhoso. É muito mais fácil colocar a culpa em alguém do que assumir a culpa. E mesmo Deus tendo que lidar com pessoas como eu, como Gabriel Monteiro, como você que está vendo esse vídeo, ingratos, não merecedores de nada, nada, nem do ar que nós respiramos, Ele enviou o seu único Filho para que morresse na cruz do Calvário por amor. Por amor. Desde a criação, Deus deu um jeito de fazer com que o homem se voltasse, com que o homem escolhesse Ele novamente.
Desde a criação, Deus teve olhos de misericórdia. Desde a criação, desde quando Adão e Eva erraram e até hoje, Deus tem olhos de misericórdia. Mas Ele também é justiça. Não vale nem um pouco a pena se revoltar contra aquele que nos dá o ar, a vida e que nos amou de uma tal forma. Jesus, quando estava na cruz, enquanto cuspiam nele, enquanto batiam nele de forma injusta, ele disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A grande verdade, Jesus te ama com uma intensidade que você nunca vai encontrar em lugar nenhum. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Que Deus abençoe você. Gabriel Monteiro, um abração, que Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo.